Olá, meus amigos, boa tarde. Eu sou o professor Rafael. Vou aqui preparar um vídeo para vocês de um tema bastante interessante, bastante solicitado pelos meus alunos e por todos os amigos, companheiros que estão no meio acadêmico, que ingressam numa universidade ou até mesmo nas escolas de educação básica, que, graças a Deus, hoje é um tema muito comentado. E é uma das grandes dificuldades de todas as pessoas escreverem, né? A velocidade de que as ideias na nossa mente, elas parecem estar muito bem claras, somente que o texto às vezes não consegue acompanhar. E quando a gente vai para a prática, a gente tem todas as grandes dificuldades da falta de escrever um bom texto. Então, eu deixo a minha indicação para vocês. Eu publiquei no ano de 2018 um texto, nada científico, mas ele reporta, né, remete ao trabalho acadêmico científico, que são 20 dicas para escrever bem um trabalho acadêmico. Só que nesse texto também eu não trato especificamente desse tema, que é o texto conclusivo, mas traz bastante ideias para você que está escrevendo seu trabalho acadêmico ou iniciando ou concluindo a sua pesquisa. Então vamos lá. O texto conclusivo, vocês já devem ter em mente, né, do que se trata, e é uma grande dificuldade porque basicamente esse texto ele é seu, ele é feito todo por você e ele leva o mínimo de citação ou quase nada ou nada de citação. Então, basicamente, você tem que ter autonomia e empoderamento para poder mostrar a propriedade daquilo tudo que foi pesquisado durante todo o seu trabalho. Ele ainda é um elemento textual, porque ele concorda com tudo que foi feito, né? Ele não é pós-textual ainda, mas vamos lá para algumas dicas. Primeiro de tudo, tem uma grande dúvida no meio acadêmico. As pessoas elas falam em conclusão ou considerações finais. Segundo a ABNT, que é o nosso documento, né, Associação de Normas Técnicas, é um documento exclusivo brasileiro, é somente aqui no Brasil que nós lidamos com esse documento, e ele é muito específico em muitas coisas. Mas, por exemplo, o documento que fala sobre a conclusão é de 2005 e ele fala e não fala muita coisa. Então, ele deixa ainda essas lacunas abertas para a gente questionar ou não, e gerando muitas dúvidas. Mas eu vou explicar para vocês em poucas palavras o que vinha a ser conclusão e o que vinha a ser considerações. Né? Só para vocês terem ideia, a BNT ela nos aporta da seguinte forma: é a parte final do texto na qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses. Bom, tendo em vista aí que nós temos objetivos ou hipóteses para colocar aí, isso está super correto, a gente vai ver cada detalhe de uma delas. Pergunto para vocês, toda pesquisa resulta numa conclusão? É possível tecer considerações sobre o estudo realizado? Bom, vamos responder aí primeiro se o seu trabalho, né, se a sua ideia, a sua situação problema, ela vai trazer lacunas ainda a serem resolvidas, ou se ela é um texto definitivo, se ela é um texto muito claro, aonde se pode se concluir algo, a ponto de não necessitar mexer sobre ou falar sobre aquele assunto. Então vamos lá para o próximo slide. Primeiro de tudo, o que é uma conclusão? A conclusão, de maneira muito clara, ela tem um sentido absoluto. Entende-se que ela tem um fim e não é necessário uma realização de novas pesquisas. Ou seja, né, devido toda a magnitude de tudo que foi colocado, explorado, contextualizado, trazido, permitiu ao pesquisador concluir o assunto, né? Usado pelos mesmos critérios e procedimentos, né, da metodologia científica, da pesquisa,
para chegar e dizer que aquele trabalho está concluído, ou seja, não se fala mais no assunto. Essa expressão, ela pode ser indicada, sim, ela deve ser indicada mas ela é mais voltada para pesquisas exatas, conclusivas e com temas pontuais, onde não cabe controvérsias, né? Ou, por exemplo, numa tese de doutorado, é muito adequado concluir, devido à tese ela já ter a sua própria estrutura, em que o próprio pesquisador ele necessita investigar o máximo do máximo de tudo que se foi falado ali, desde o estado da arte e ao marco teórico e aquilo que deve ser tudo colocado muito bem claro. Bom, então vamos fixar aí que conclusão já tem um sentido absoluto, tá bom? Não não precisamos ainda trabalhar sobre aquele mesmo assunto. As considerações, ela já tem um sentido mais brando, né? Ela é menos categórico e por isso ela é indicada na maioria das pesquisas. Os resultados, elas são basicamente reflexões não definidas e elas são suscetíveis de revisão. Não que uma tese de doutorado não seja, mas, por exemplo, todo o tema ele é muito amplo e cabe outros temas ainda qual não foram pesquisados. Mas, por exemplo, quando se conclui determinado assunto, a partir da sua delimitação do tema, você pode sim chegar a uma conclusão. Ou então, se você ainda não pesquisou o suficiente, não trouxe o estado da arte, não foi empiricamente, né, na sua pesquisa de campo, para poder chegar àquele resultado final, total, absoluto, você as considerações aí ela é mais indicada, porque não que também não vai ser um texto conclusivo, ela é um texto conclusivo, mas ela é suscetível à revisão, tanto para uma quanto para a outra, ou seja, consideração quanto considerações. Eu gosto muito de trabalhar com o método de Hegel, né? A partir de uma síntese, temos uma tese mediante essa tese nós temos uma antítese, ou seja, uma antitese, algo da qual não foi abordado sobre aquele assunto, vai ser abordado a partir de então. Bom, espero que ficado claro, né? Independente de vocês utilizarem conclusão ou considerações, logicamente, uma mais voltada para a área de exatas e para uma tese de doutorado, e umas considerações algo mais voltado para a área de humanas, ou simplesmente como reflexões, ele precisa ser um texto conclusivo. Vamos lá. Para a elaboração, né, desse texto, eu tenho consultado em livros de metodologia, né, científica de vários autores e dificilmente eu tenho encontrado como fazer a conclusão, como fazer esse texto conclusivo. A BNT ela não diz muita coisa, os autores também eles se preocupam com outras coisas mais relevantes e aí na hora prática, como eu já disse no início, fica toda a dúvida. Bom, primeiro de tudo, esse texto ele é seu, mas ele é parte da sua pesquisa. Então, o que eu preciso escrever no meu texto conclusivo? Eu preciso reafirmar sinteticamente a ideia de tudo aquilo que foi falado no texto. E os pormenores também mais importantes, conforme foi falado, foi trazido. O texto ele é escrito no pretérito. O que quer dizer isso? Constatou-se, foi constatado, ou seja, já foi trabalhado, né? Ele ainda não vai ser e não está sendo. O texto conclusivo, ele precisa ser escrito no passado, ou seja, ele reporta todo o seu marco teórico, a sua pesquisa de campo, e aí você simplesmente utiliza o texto no passado.
se faz uma recapitulação sintética das principais informações levadas no decorrer da pesquisa. Vamos lá para o próximo slide. Bom, como a própria ABNT fala, e outros autores de metodologia também falam, como que eu vou distribuindo esses meus parágrafos? Primeiro, a gente tem que ter ciente que um parágrafo, ele traz uma ideia. Quando eu mudo a ideia, eu coloco num outro parágrafo. Basicamente, nós vamos trazer os objetivos, eles precisam ser trazidos para o texto conclusivo. Então, por exemplo, essa minha pesquisa tem um objetivo geral e ele foi distribuído em vários objetivos específicos para que eu lograsse o objetivo geral. Então, eu venho aqui na minha conclusão ou nas minhas considerações e eu vou explicando, eu vou escrevendo um parágrafo para cada objetivo. A partir disso, né, utilizando sempre ali a minha fala no passado, eu vou trazer a minha hipótese, se ela foi positiva ou se ela foi negativa, a partir do meu empírico. Ao finalizar o texto, sugere-se uma verificação dos itens indispensáveis. Leve essa parte muito importante. Eu gosto quando eu escrevo meus textos e eu tenho essa parte aqui escrita como um manual que eu carrego dentro da minha carteira. Então, fica a dica para vocês, tenham isso em mente. Escreva a sua conclusão, seu texto conclusivo, e aí depois você verifique se contém todas essas 5 informações. Os textos apresentam os principais resultados alcançados com a pesquisa. Para cada objetivo da pesquisa, há um parágrafo correspondente. A hipótese foi confirmada ou negada? Qual a contribuição dessa pesquisa para a sociedade e o meio acadêmico? Há sugestões de pesquisa que podem ser realizadas para complementar o estudo realizado? Se vocês perceberem também, essas 5 perguntas, elas já estão estruturadas ordenadamente. Então, se você tem dúvida, o que vem primeiro, o que vem no início do texto, o que vem nos últimos parágrafos do seu texto conclusivo, fica também essa dica, tá? Primeiro a gente coloca os objetivos, primeiro a gente coloca os principais resultados alcançados, a gente coloca os objetivos, a hipótese, a contribuição para o meio, para a sociedade, porque toda pesquisa ela é para a sociedade e também para o meio acadêmico, ou seja, essas pessoas que trabalham em manular, que vão ter acesso a essas informações, e depois as sugestões. Essas sugestões, é importante que a gente, mesmo que seja uma conclusão ou consideração, uma consideração que você faça no seu trabalho, ela tem recomendações, ela tem sugestões daquilo que a sua pesquisa, o tema tratado, não contemplou. Então, é muito importante esse último parágrafo, né, essas últimas colocações do seu conclusivo, você trazer essa parte. O que você deve evitar no texto conclusivo? Não usar tópicos, né? Não deve se aparecer novos conceitos aqui. Então, ele não precisa ser colocado de forma por tópicos. Ele é um texto dissertativo, então ele vem parágrafo por parágrafo. A dica é, do tema, muda-se para um próximo parágrafo. Não apresentar novas informações, jamais. Todas as informações, elas devem ter sido apresentadas no seu marco teórico, ou na sua pesquisa de campo, que é a análise de dados e resultados. Não inserir ilustrações, quadros e telas. Mesmo a sua pesquisa, ela tem essas informações, ela tem a ilustração dela, no texto conclusivo, é você quem tem que falar sobre essa informação
Você pode apontar, olha, de acordo com a tabela tal, encontra na página tal, de acordo com a ilustração tal. Mas aqui no texto conclusivo não é recomendado que você coloque ela novamente ou traga, muito menos que traga uma nova ilustração ali a qual não foi apresentada antes. Evitar expressões que denotam sentido absoluto ou que denotem que a pesquisa se encerra ali. Mesmo que uma conclusão ela precisa de ser absoluta, aqui a suposição não é de absolutismo, é simplesmente de ela deixa brecha também para a nova pesquisa. Isso é muito importante, tá? Mascarar resultados jamais, se não foi apresentado nos seus resultados, não foi trazido o seu teórico, você não tem que trazer aqui. Não apresentar resultados que não podem ser demonstrados com a realização da pesquisa. Muito menos. Evitar a primeira pessoa. Essa parte é a parte importante que eu gosto muito. Nos meus textos, né, nos artigos que eu já publiquei, e até os que eu continuo escrevendo, que essa é uma área que eu gosto muito, eu jamais coloco eu, minha pesquisa, meu trabalho, ou então colocando minhas referências. Eu prefiro sempre parcialidade. Né? Então, constatou-se, foi concluído, foi trazido, foi discutido, e aí se constatou de forma, utilizando sempre o verbo no infinitivo anterior, quando ele está dentro do texto, e o verbo no passado, conjugado no passado, quando você está aqui, no texto conclusivo. Não repetir as limitações do trabalho. Bom, esses são alguns dos pontos que deve evitar o seu texto. Bom, essas, claro, grande busca para poder produzir esse vídeo e essas orientações que têm contribuído com essa facilidade, além da minha prática em produção de textos acadêmicos e científicos, Cláudio Kleina, onde traz essa principal informação para nós, a ABT, porque nós não andamos separados dela, João Álvaro Luiz, que trabalha também especificamente com essa abordagem da conclusão, e Antônio Joaquim Severino, que ele tem um trabalho muito, que eu particularmente eu gosto muito, para minhas referências em sala de aula, ele traz um trabalho muito mais amplo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham dado, que tenha servido de grande valia e servente, porque é um tema que parece que na prática geram todas as dúvidas. E curtam, compartilhem esse vídeo, logo mais eu trago outros pontos de textos acadêmicos científicos para vocês. Um abraço, até mais.